que há uma diferença entre auxílio-doença e auxílio-doença acidentário, né? E eu estava justamente explicando isso, né? No auxílio-doença, né, a pessoa, quando ela é afastada por auxílio-doença, é menos vantajoso, bem menos vantajoso do que ela ter sido afastada por auxílio-doença acidentário, né? Primeiro porque no auxílio-doença acidentário vai contar tempo de serviço, né? Então estava colocando, vai contar tempo de serviço. Gera estabilidade, né? Tem que continuar pagando o FGTS. Interrompe a prescrição e tem que continuar a empresa pagando o plano de saúde. Tudo isso não é devido quando o auxílio-doença é comum. Isso é só devido quando o auxílio-doença é acidentário em decorrência do acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença acidentária é uma suspensão sui generis, uma suspensão diferente, porque é uma suspensão com cara de interrupção, mas eu não posso falar que é interrupção porque não tem pagamento de salário. Não é o empregador que paga o salário no caso do auxílio-doença acidentário, é o INSS que vai pagar o benefício previdenciário, então eu não posso falar que é uma interrupção. E às vezes a gente vê na doutrina falando que é interrupção. Não, é uma suspensão diferente das outras, mas é uma suspensão. Os efeitos são um pouco diferentes, mas é uma suspensão. A mesma coisa o afastamento para a pessoa prestar serviços militares, onde o contrato é suspenso, mas a empresa tem que continuar recolhendo o FGTS, esse período vai ser contado como tempo de serviço, tá? Então aí nos slides de vocês, eu coloquei para vocês, no slide, outras observações, como por exemplo, o artigo 476A, ele fala que existe a possibilidade do empregado fazer cursos de entre 2 a 5 meses, então ele sair da empresa, parar de trabalhar, para fazer um curso de qualificação entre 2 a 5 meses. Nesse período que ele está fazendo esse curso de capacitação, de 2 a 5 meses, a empresa não pode demiti-lo. Se demiti-lo, vai ter que pagar um salário em dobro de indenização, né? E neste período o contrato está suspenso porque a empresa não é obrigada a pagar o salário nesse período. Isso é comum, às vezes acontecer, eles chamam de layoff. A empresa faz um acordo com o sindicato, né? O Estado brasileiro acaba pagando esse período, esses salários desse período para o empregado, e com a condição desse empregado frequentar cursos de capacitação, né, que o Estado vai fornecer para ele, vai realizar, e ele tem que ter uma quantidade de frequência, tudo, e aí o contrato fica suspenso, o Estado banca, né, esse salário dele, é como se fosse uma prévia, uma antecipação do seguro-desemprego. Isso nós tivemos na crise que nós passamos ali em 2015, 2016, aconteceu muito isso, né? As empresas, para não demitirem, fizeram esses acordos com os sindicatos, o Estado então antecipou o que seria o seguro-desemprego, e nesse período de suspensão o empregado ficava fazendo curso de capacitação, né? Então é suspensão por quê? Porque não é o empregador que vai pagar o salário nesse período, só que o empregador não pode demitir o empregado nesse período. Gente, quando o contrato está suspenso ou interrompido, não pode ocorrer demissão. Coloque isso na cabeça de vocês. A não ser que ocorra uma falta grave, uma justa causa, uma coisa muito séria. Senão, não pode. Então, se o contrato está suspenso ou se ele está interrompido, não dá para mandar embora, tá? Por quê? Porque está suspenso ou interrompido. Eu só posso demitir quando o contrato está normal. Então, no período de aviso prévio, por exemplo, no período de suspensão ou de interrupção, né, a pessoa não está trabalhando. O contrato, em tese, não está em pleno vigor. Então, quando ocorre a suspensão, não pode ocorrer a demissão. Então, por exemplo, agora na pandemia, várias empresas optaram por suspender os trabalhadores por 60 dias, né, o Estado que vai bancar boa parte desse salário dos empregados, né? E os empregados vão ter uma estabilidade de 60 dias quando voltar. Então, quer dizer, a empresa suspendeu o contrato por 60 dias, quando terminar os 60 dias, o empregado vai ter 60 dias de estabilidade, quer dizer, 120 dias ali que ele não pode ser mandado embora. Então, quer dizer, aí tem empresa que aderiu à suspensão e quer mandar embora. Bom, ela não pode mandar embora. Agora, se ela demitir, ela vai ter a consequência de ter que indenizar todo esse período para o empregado. Porque contrato suspenso não dá para ser rescindido, né? Então, se eu tenho uma hipótese de suspensão, de interrupção, férias, eu não posso mandar ninguém embora nas férias. Não tem como demitir nas férias. Meu contrato é interrompido, né? Eu não posso mandar a pessoa no domingo embora. Não. A pessoa só pode ser demitida quando o contrato está em pleno vigor.
Então, quando ocorre suspensão ou interrupção, se o empregado está no período de suspensão ou interrupção, não posso demitir. Ele está afastado por auxílio-doença, eu vou demitir. Não tem jeito. Ah, mas e daí? O contrato fica suspenso até quando? Ad eterno. Isso é o tema do segundo slide aí, ó, da súmula 217 ou 160 do STF. Qual súmula que prevalece? Né? Questão duvidosa. É a súmula 160 do TST. A súmula 217 do STF dizia que depois de que o empregado ficasse aposentado por invalidez depois de 5 anos, o contrato era considerado extinto, a aposentadoria era definitiva, mas é uma súmula antiga. A súmula 160 do TST diz claramente: se o empregado for afastado por aposentadoria por invalidez, o contrato está suspenso porque ele está aposentado por invalidez, mesmo depois de 5 anos, se essa aposentadoria cessar, o empregado tem o direito de voltar a trabalhar. Se a empresa não quiser ficar com ele, ela pode demiti-lo e pagar as verbas decisórias devidas, né? Indenização devida a ele. Agora, se a empresa quiser continuar, o contrato continua. Então, imaginemos que um empregado foi afastado por invalidez por 7 anos, tá? 7 anos afastado por invalidez. Aí o INSS, numa dessas perícias, a cada 2 anos que eles fazem, constatou que ele pode voltar a trabalhar. E aí, o que a empresa faz? A empresa escolhe se ela quer continuar com ele, né? Ou se ela quer demiti-lo, aí ela pode demitir. Agora, durante esses 7 anos que o contrato está suspenso, ela não pode demitir, ela não pode rescindir com ele, entendeu? Ah, professor, mas isso é horrível. É horrível, fica totalmente inseguro, não consegue ter a rescisão contratual, porque a regra no Brasil é essa. Se o contrato está suspenso ou interrompido, não tem como fazer a rescisão do contrato. A não ser que ocorra algo totalmente fora do padrão, esporádico, uma justa causa, algo muito fora. Senão, não é aceitável. Tem que esperar acabar. Professor, mas invalidez a pessoa vai morrer. Pois é. Às vezes o contrato só vai acabar quando ela morrer. Daqui, sei lá, 10, 15 anos que ela ficou aposentada por invalidez, o contrato foi extinto. E se a empresa fechar? A empresa vai fechar e não vai dar baixa na carteira dela. Vai ficar em aberto, porque né, o que vai fazer? Não pode mandar embora, não pode rescindir. Aí é um problema, cria-se um problema, óbvio, cria um problema, o judiciário não consegue dar a solução. Muitas vezes ela vai ter que entrar na justiça para conseguir a baixa, porque a empresa fechou. Imagina uma empresa que fecha, igual agora, imagina uma empresa agora na pandemia que fechou, mandou todo mundo embora e tem um empregado afastado por invalidez. Ela não consegue fazer a rescisão dele. Olha que coisa mais, né? Então, assim, são problemas que precisávamos resolver. Nesses casos, quando o afastamento é muito longo, né, poderia-se existir a possibilidade de rescindir o contrato, né, e pagar as verbas devidas. Mas o entendimento é que se o contrato está suspenso ou interrompido, não tem como fazer a rescisão, porque ele não está em pleno vigor. E aí tem várias consequências em razão disso, como é o que eu estou colocando aqui, situações que a gente fica muitas vezes num beco sem saída. O cara está inválido, afastado por invalidez, a empresa fechou, e aí? Né? Esse cara vai ter que ter a sorte de quando cessar, ou se um dia ele precisar, né, achar essa empresa, esse empregador, para dar baixa na carteira dele quando cessar a invalidez, se cessar. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Contrato suspenso, interrompido, não tem essa hipótese de rescisão. Então, eu coloquei para vocês, o 476A traz a possibilidade, então, desses cursos, né? Num período de crise, aí quando ocorrer esse curso de capacitação de 2 a 5 meses, né? A empresa não vai pagar o salário, mas também ela tem que assegurar que não vai demitir o empregado, tá bom? Tudo bem até aqui? Eu não gosto do fio, porque faz chiado aqui no microfone. Né? Então, só recapitulando esse penúltimo slide, ó, suspensão, não há prestação de serviço, sem salário, sem tempo de serviço, pois existem situações em que há suspensão, mas o tempo de serviço é contado, como exemplo, auxílio-doença acidentário, o acidentário, né? O doença normal, não. Aí o 475 da CLT, que fala da invalidez, o 476A, que fala dos cursos de capacitação, né, que é a suspensão do contrato, intervalo entre a jornada, né, e o interjornada não são suspensão, salvo nas hipóteses em que é contado o tempo, né, dei o exemplo do digitador para vocês, a cada 90 minutos, 10 minutinhos tem que ser, a pessoa tem que parar, né, para descansar a mão e tal, esses 10 minutos é computado na jornada, então esse intervalinho aí é interrupção porque é contado, mas em regra os intervalos de almoço e de um dia para o outro não são computados na jornada, então eles são considerados suspensão do contrato. Aborto criminoso é suspensão, porque o aborto legal, o aborto espontâneo é interrupção.
durante a prestação de serviço militar, né, em auxílio doença acidentária, suspensão do contrato, mas a diferença é que nesses dois casos tem que continuar recolhendo o FGTS, né, no afastamento do militar para serviço militar e auxílio doença acidentário, a empresa tem que continuar pagando o FGTS, nas outras hipóteses não, né. Greve também é suspensão, falamos. Empregado eleito diretor de SA também é suspensão, né? E o empregado também eleito dirigente sindical se precisar parar de trabalhar na empresa para prestar serviço exclusivamente para o sindicato. Aí o contrato dele fica suspenso. Falei para vocês essa divergência aí, né? O que se aplica? A súmula do STF ou do TST? A do TST. A do TST que vale mesmo após 5 anos. Né? O que acontece, pessoal? O que tem que fazer? Aí eu até coloquei para vocês aí o artigo 475, parágrafo 2º. A empresa tem um empregado que vai ser afastado por invalidez. Tá? E ela não tem noção de quanto tempo vai ficar afastado. E ela sabe que esse contrato vai ficar suspenso. Ela precisa de alguém. Então o que ela faz? Ela contrata uma outra pessoa no lugar e deixa claro no contrato, expressamente, escrito lá com cláusula, de que esse trabalhador está sendo contratado para substituir o fulano que está afastado por invalidez. Que quando cessar a invalidez, o fulano retorna e esse trabalhador novo, então, vai sair, o contrato ele vai ser encerrado, porque aí a empresa não precisa pagar multa de 40% para esse contrato, esse empregado novo. Está entendendo? Se a empresa coloca no contrato, deixa avisado, é expresso no contrato de trabalho, que esse empregado está sendo contratado para substituir o empregado que está afastado por invalidez, quando cessar a invalidez do outro, a empresa for continuar com ele, este novo pode ser demitido sem a empresa ter que pagar multa de 40% para ele, sem ter que pagar indenização, desde que ela avise expressamente, desde que deixe isso claro no contrato. Tá? Isso que está no 475, parágrafo 2º da CLT. Então, se a empresa contrata uma pessoa no lugar de quem está afastado por invalidez, né, quando cessa a invalidez, ela tem a opção de ou demitir o que era inválido e agora deixou de ser, né, e aí pagar a indenização para ele, as verbas para ele, ou continuar com ele e demitir o novo que foi contratado nesse período que o inválido ficou afastado, sem ter que pagar a indenização, multa de 40% para esse novo. Tá? Então é isso que é possível a empresa fazer, né? E não ter tanto prejuízo. Tá? Até coloquei que caiu na prova da OAB esse artigo e tal. A OJ 375 diz a questão da prescrição. No auxílio doença acidentário, a OJ 375 ela diz o seguinte, que conta-se o prazo prescricional, né, no auxílio doença comum e no aposentadoria por invalidez. Então, quer dizer, o empregado, quando é afastado por auxílio doença comum ou aposentadoria por invalidez, ele tem que tomar cuidado que, se deixar passar 5 anos, ele ficar afastado por 5 anos, quando ele for entrar na justiça, prescreveu. Porque a prescrição é 2 anos da extinção, essa de 2 anos da extinção não vai contar, porque o contrato não foi extinto. Então ele vai poder ajuizar a ação assim que cessar o benefício, ele vai ter 2 anos para entrar com a ação, ok? Mas ele tem 2 anos para ajuizar a ação e reclamar os últimos 5 do ajuizamento. Então imagina só, o cara ficou afastado por invalidez por 6 anos, ou por auxílio doença comum, sei lá, por 6 anos. Aí ele vai cessar, ele vai ter 2 anos para entrar. Aí ele entra, vai voltar os últimos 5 do ajustamento. Bom, se ele ficou 6, volta 5, ele já não tem direito a mais nada. Entendeu? Só no auxílio doença acidentário que não conta esse período que ele ficou afastado. Esse período de prescrição aí não é contado, ou seja, quando ele se afasta, para de contar a prescrição quinquenal. Então ele ficou 6 anos afastado por auxílio doença acidentário, ele vai ter 2 anos para reclamar. Quando ele reclamar, ele vai pegar os últimos 5 anos, mas do dia que ele se afastou vai voltar a 5 anos. Né? Então, por isso que o auxílio doença acidentário dá mais tranquilidade para a pessoa pensar em propor uma ação. Mas o auxílio doença comum e a aposentadoria por invalidez, se o trabalhador tem direitos a receber, ele tem que ajuizar a ação logo. Né? Mesmo que o contrato ele está em vigor, né, ele não vai conseguir extinguir o contrato, mas vai conseguir receber as verbas trabalhistas que a empresa não pagou. Por quê? Se ele não fizer isso agora, daqui 5 anos vai prescrever. Porque se ele está por auxílio doença comum ou invalidez, a prescrição quinquenal está contando. Só na doença acidentária que ela para de contar quando ele se afasta. Isso é que está no OJ 375. E a súmula 440 fala do plano de saúde, que o plano de saúde tem que ser mantido pelo empregador quando o empregado se afasta por invalidez ou por auxílio doença acidentário. Não fala auxílio doença comum, ele fala
acidente de trabalho. Tá? O cuidado, o 476A nós já falamos, né, que é o curso. O artigo 473 eu já comentei com vocês, né? Eu só quero tentar achar essa súmula 46 aqui. Súmula do TST. Súmula do TST. Súmula do TST 46. Deixa eu só ver o que ela fala aqui. As faltas ou ausências decorrentes de acidente de trabalho não serão consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo de gratificação natalina. Ou seja, quando o empregado falta em decorrência de acidente de trabalho, ele não vai ter nenhum prejuízo. Essas faltas são justificadas, é isso que ele quer dizer. Quando o empregado falta e foi em decorrência de acidente de trabalho, essas faltas são consideradas justificadas. Elas não vão atrapalhar a contagem de férias, né? E nem recebimento de 13º. Porque vocês vão ver quando a gente for estudar férias no semestre que vem, que se o empregado faltar mais de 5 vezes injustificadamente no ano de aquisição de férias, ele começa a perder a quantidade de dias de férias. Né? Então é isso que a súmula quer dizer. O período que o empregado fica afastado em decorrência de acidente de trabalho não gera nenhum prejuízo na hora de calcular as férias do 13º, é isso. Ou seja, seria justificável esses afastamentos. Tá? Então é isso. Interrupção, suspensão é isso. Com esses detalhes todos, né? Lembrar que suspensão do contrato, né, não tem trabalho, não tem contagem de tempo e não tem salário. Interrupção não tem trabalho, tem contagem de tempo e tem salário. Né? Tem as exceções aí que a gente viu de suspensão, que é suspensão, mas tem carinha de interrupção, né? E então tem que ficar atento com esses detalhes, principalmente essa diferença, gente, entre auxílio-doença comum e auxílio-doença acidentário, né? Vocês viram que dá muita diferença. Por isso que os empregados muitas vezes brigam na justiça para que o judiciário reconheça a auxílio-doença acidentário, que foi o afastamento decorrente de acidente de trabalho. Porque gera muita coisa diferente, né? Ó, FGTS no período, plano de saúde continua sendo pago, estabilidade, a prescrição para de correr e a contagem do tempo. Então, assim, isso faz muita diferença, tá bom? Mas não deixa de ser uma suspensão, só que sui generis. É isso. Qualquer dúvida, vocês mandam por WhatsApp. Então, essa aula vão ter 2 vídeos, tá? Porque o primeiro acabou o som do microfone, então eu cortei. Então, vai ter o segundo vídeo agora, tá bom? Então, suspensão e interrupção do contrato, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Até mais.